Olá, pessoal! Começando aqui a transmissão para nossa primeira live do CETA Debate sobre a Lei 10.639, né? Que completou no último dia 9, 19 anos. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com 3 mulheres de referência, né? Com a Letícia Leubê, que é do portal GL10, que também é cientista social, com a Vilma Reis, né, que também é socióloga, é ativista política, integra a MAIN, Organização de Mulheres Negras, também com a Jaqueline Santos, que é também uma grande referência, consultora do projeto CETA, está nos ajudando a construir o nosso projeto de educação antirracista, é doutora pela Unicamp. O pessoal aqui entrando para a gente fazer a live sobre a Lei 10.639. Deixa eu ver se todo mundo já chegou aqui, Portal GL10 aqui. E Jaqueline também. Vou convidar o pessoal. Deixa eu ver aqui, Portal GL10, Jaqueline. Vou chamar vocês. Aguardando a Vilma para a gente poder começar, tá bom? Convites enviados. Deixa eu ver se chegou aí o convite. Olá. Oi, Jaque. Oi, Leti. Tudo bom? Feliz 2022, né? Primeiramente, feliz 2022 para quem tá com Covid, para quem não tá, né? No meu caso, já passei por essa situação aí difícil que a gente está vivendo esse ano, mas muito grata. Sei que tá todo mundo num corre muito grande. Muito obrigada por aceitarem o convite para estar aqui conosco. É muito importante mesmo. Que bom, obrigada. Feliz 2022, né? Que a gente tenha aí muita força para toda a luta que a gente vai ter para enfrentar esse ano aí. Muito bom, agradeço aí muito o convite, né? Em nome de GL10. Muito importante e necessária essa discussão. Obrigada. Boa tarde a todos. Feliz 2022, que seja um ano que a gente consiga superar muitos dos desafios que estamos vivenciando, né? Há mais de 2 anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jaque. Vilma Reis chegou também na área. Seja bem-vinda, Vilma. Salve. Sexta-feira na Bahia, a gente está no corre, viu? Tudo bom, minha gente? Tudo bom, mulheres, potências? Estamos por aqui. É o ano da esperança e ano de muitas viradas, né? Obrigada pelo convite. Vamos aqui conversar. Vai, menina, mobilizaram todas as comandantes do Brasil. É a Midian, é a Jaqueline, é a Letícia. Aqui de inocente só tem eu mesmo. Oh, meu Deus! Aqui só tem cobra de barranco mal assombrada. Bom, mas agradecer muito também, Vilma, sua participação aqui. Eu sei que é muito corrido, todas vocês têm uma agenda muito intensa e é isso, né? Muda-se o ano, mas os desafios continuam. A gente está ainda num cenário pandêmico muito forte, numa nova onda, e a gente tem muito a fazer, né? Enfim, toda a situação da Bahia também que ocorreu esse ano, das chuvas, que ainda impacta as comunidades. Enfim, a escola que vai voltar às aulas e como a gente pensar tudo isso também é um impacto na educação. Mas para falar do nosso tema de hoje, do CETA em Debate, eu queria muito já, assim, de primeira, perguntando a vocês a importância dessa lei que já tem 19 anos, né? Mas ainda precisa ser implementada de forma efetiva. Mas o porquê é importante ter uma lei como essa para a gente, né? Para a nossa sociedade, enquanto todo mundo como um todo, mas para o Brasil, né? A importância da Lei 10.639. Podem ficar à vontade para responder. Aquele à vontade de, no máximo, 3 minutos cada uma, mas fiquem de boa. E a ordem? Pode ser começar por você, Jaque, depois Letícia, depois Vilma. Já vou primeiro. Pedindo licença, né? Porque a Vilma está aqui. Mas sempre. A Lei 10.639, ela é um marco super importante porque ela consolida
uma agenda histórica, uma luta histórica dos movimentos negros, do movimento antirracista no Brasil, né? Se a gente volta lá nas primeiras formas de associativismo e organização da população negra, a agenda da educação sempre teve na pauta. E ela teve na pauta por dois caminhos. Um, da inclusão educacional, né, de acesso à educação, e o outro que a gente reconhecesse as contribuições dos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas e outros para a formação da sociedade brasileira. Reconhecer significa reconhecer os conhecimentos desses povos na área social, econômica, tecnológica, que contribuíram para o desenvolvimento do país. Então, a inserção de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, bem como a educação para as relações étnico-raciais, ele traz uma mudança de paradigma que já vinha sendo pautado pelo movimento negro há décadas, né? Se a gente voltar em algumas personalidades, a gente podia falar que secular, né? De reconhecimento dessas contribuições para a formação da sociedade brasileira, que implica também no reconhecimento das pessoas negras como sujeitos protagonistas, e que contribuíram com o desenvolvimento do país e não apenas como coisa, objeto, escravizado. Então, eu acho que essa mudança, ela consolida essa luta histórica e ela propõe uma mudança de paradigmas. Perfeito, eu concordo totalmente com a Jaque. Eu acho que eu acrescentaria nesse processo que se trata de uma mudança de mentalidades e corações, né? Eu acho que a 10639 ela é tão revolucionária nesse aspecto, né? Porque ela justamente provoca essa mudança de mentalidades e no campo emocional também, né? Ela é uma legislação que voga a dignidade da população negra nesse país, né? Ela traz aí toda essa desmistificação da democracia racial, né, e de tudo que vai estruturar o racismo na nossa sociedade, né? Então eu acho que o grande potencial dela está nesse aspecto de descolonização dos corpos, descolonização das mentes, né, e de resgate mesmo sócio-histórico de toda a contribuição que a população negra tem para a construção dessa sociedade, né, e a construção de uma perspectiva de valorização, né, de empoderamento, de valorização, que reconfigura, né, eu acho que de modo geral, reconfigura um projeto de sociedade, né, reconfigura um projeto de país, reconfigura um projeto que determina o caminho que determinados grupos têm, né, acessam ou podem acessar na sociedade. E eu acho que um outro elemento fundamental, né, que materializa a importância da lei é justamente que ela também simboliza a voz do movimento negro, né? Ela simboliza a capacidade de articulação do movimento negro, ela simboliza a capacidade de diálogo do movimento negro com outros movimentos sociais, e ela simboliza também a capacidade do movimento negro de articulação e comunicação com o Estado, né? Com governos, num contexto, obviamente, de governos mais progressistas. Então, eu acho que, de modo geral, essa seria a síntese da importância, né, dentre tantas outras aí que a gente teria para discutir. Lá, sou eu agora nessa fila, né? É sim. Menina, essas mulheres todas poderosas, eu tô adorando. Eu chamei logo Oxum pro meio da conversa para ela aqui, ó, bem bonita. Esse é um quadro para as pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares desse Brasil profundo. Hoje é sexta-feira, eu estou de branco, eu sou uma mulher negra, de cor preta, eu tenho cabelos com dreadlocks, assim, né, chamado também de Rastafari, fico muito metidinha com o meu cabelo. Tô de batom vermelho, que essa é uma das coragens da gente ao fazer a Lei 10.639, né? Enfrentar e desmontar os horrores que nos disseram de não usar batom vermelho. Eu tô com uma bata branca que me foi presenteada por minha irmã Francilene Martins,
E hoje é sexta-feira, eu sou mulher de candomblé, estou com minhas contas de orixá no pescoço e gosto muito de fazer esses encontros dia de sexta-feira. Bem que Midian faz um pouco a mais, viu, minha gente? Eu queria dizer, ela fechou o ano comigo e está abrindo, não sei qual é o mistério, né? Mas como é dia 14, a gente está em paz, né? Celebrando a memória de Marielle. Daqui a pouco são 4 anos sem Marielle, então nós estamos aqui num dia 14, sempre firme. Dizer o seguinte, o Brasil... Eu vou seguir aqui na trilha de Jaqueline antes, viu, Letícia? Para dizer o seguinte, o Brasil formal, das narrativas da Casa Grande, se orgulha muito de nunca ter legislado contra os negros no Brasil. Quando a gente olha para a educação e olha realmente, Jaqueline, a ação da Frente Negra Brasileira, toda a nossa ação desde Alta de Souza, nós sabemos que o Brasil sempre legislou. O Brasil fez, sim, legislação racista, segregacionista. Quando a gente olha o legado, olhe, a gente fica metidinha assim. Quando a gente olha o que as mulheres do CEAFRO, sistematizaram aqui na Bahia, o Programa de Educação para a Igualdade Racial e de Gênero da Universidade Federal da Bahia, e que graças a essa geração de Midian Noelle, a gente fez a transição para ser instituto, né, com Lícia Barbosa, Isabelle Sanches, essa geração que essa geração que foi das mulheres que adentraram, né, a docência superior na UNEB, que e sempre foi nossa grande universidade, e hoje essa geração que veio com o Midian e que a gente saiu da universidade, porque a própria universidade continua nessa narrativa de que o Brasil nunca legislou contra os negros. Quando a gente olha para a educação, a gente vê logo que a treta acaba. Porque o Brasil, 1830, tinha legislação para que negros e negras, né, aqueles que não tivessem posses, né, o Código Penal de 1830 é direto sobre isso. Portanto, toda a batalha do nosso povo. 2 anos depois, em Salvador, nasce a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, 1832. Exatamente, olha, eu estou falando e me arrepiando, né? Para confrontar com a legislação racista contra negros e negras e contra os nossos parentes indígenas. Portanto, de 1832, onde a gente faz todos os liceus de arte e ofício, quando a gente faz todos os colégios de aprendizado, quando a gente trabalha a chamada arquitetura menor, nós estamos confrontando a legislação racista. Eu vim aqui só para dizer essa liutria, como diz Maria Nazaré Mota de Lima, porque esse é um caminho, companheiras, para a gente fazer o debate contemporâneo, quando, 19 anos depois de implementada, em 9 de janeiro de 2003, é a primeira lei aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 9 de janeiro de 2003. Quando nós estamos para chegar aos 20 anos da lei, e que se junta com outro desafio muito importante para nós, que foi exatamente no mesmo tempo. A gente está em 2001 aprovando na UNEB e na UERJ a lei de cotas e 2 anos depois a gente aprova o enfrentamento ao racismo em todos os níveis da educação brasileira. E hoje, quase 20 anos depois, a gente precisa continuar explicando às pessoas por que 56,2% da população brasileira tem direito à memória, à verdade e à história. Aí é pesado, né? E isso tudo, esse tripé, para a gente falar de justiça racial. Justiça racial. Portanto, o nosso desafio é bonito. É para isso que quando a gente olha a Tiffany Odara e Rosane, cara, que dupla, né?
Saudações, minha irmã. A benção, mãe. Então, para a gente é muito importante o debate, né, que o Projeto SETA vem fazer aqui. Para nós é fundamental. Esse é o grande debate do Brasil. Aí, que a gente sabe, né, que tem aquele grupo de homens brancos identitários, né, que vivem preocupados com esse negócio identitário. Então, esse é um debate de centralidade. É um debate de realmente nós tirarmos o Brasil dos escombros. Quem pensa que os ministérios mais importantes do Brasil serão outros, né, da Fazenda, né? Os ministérios mais importantes do Brasil têm a ver com as questões que a gente está debatendo aqui. A Bolívia, ao retomar a democracia, né, quando o nosso Luiz Arce ganha as eleições e aquelas mulheres da esquerda que foram arrastadas nas ruas, quando elas retomam e de um congresso de 36 senadoras, elas são 20, quando elas retomam, elas fazem um ministério das culturas, da despatriarcalização e da decolonização. Esses são os ministérios mais importantes, das culturas, dos direitos da natureza e do enfrentamento ao racismo. Ou a gente desmonta isso aí, ou essa longa noite do dia 14 de maio não termina. Eita, e seja por Xeuê para babá, é um dia 14. Nossa, gente, que maravilha começar escutando vocês, assim, esse primeiro SETA, contar com vocês três aqui para esse tema tão emblemático, escutar a Vilma, Jaque, Letícia, é fantástico, mas eu tenho uma pergunta aqui, considerando tudo que vocês fizeram, que aqui é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho espinhosa, que talvez se apresente muito facilmente a resposta, mas que a gente precisa, de fato, implementar de forma estratégica. Considerando todos os avanços, tudo que a gente já alcançou, o que ainda falta para, de fato, essa política ser implementada? Porque são quase 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos da Lei 10.639. Então, assim, já tem um tempinho que a gente está, né? Já tem muito esforço, muito conhecimento adquirido, muitas pessoas que foram formadas aí, né? Todo um processo formativo. Então, o que falta para que, de fato, a gente consiga chegar na implementação da lei, né? Sobretudo nos estados e nos municípios, enfim, né? Como é que o que vocês acham que seria possível se trabalhar, pensar estrategicamente para fazer acontecer? Eu acho que a lei, ela está sendo implementada, mas não está sendo implementada da forma como deveria. Por que ela está sendo implementada? Porque nós estamos na educação, né? As mulheres negras ocupam em peso a área da educação. E o que acontece é que muitas vezes nós implementamos de forma isolada, né? E a gente não tem um apoio institucional, ou seja, ela não é implementada de forma sistêmica, institucionalizada. E é isso que falta condições institucionais para que a lei seja implementada. E condições institucionais demanda programa, demanda política pública, isso demanda recursos financeiros, demanda corpo técnico na Secretaria de Educação, nas gestões também de prefeitura, estado, federal, você ter secretarias, coordenadorias, ministérios que trabalham com a temática. Então, exige recursos financeiros, exige corpo técnico para que a gente possa ter... exige investimento em pesquisa e produção de conhecimento para que a gente possa produzir materiais e insumos para isso. E aí tem que ter política de material didático, política de formação de professores. E quando isso acontece em algumas secretarias de educação, a gente tem bons exemplos, boas experiências de secretaria de educação. Qual que é o problema? O problema é a descontinuidade das políticas, né? Porque uma secretaria chega, faz um programa de 4 anos, aí contrata equipe, contrata formador, pensa política de material didático, contrata especialista, e aí muda a gestão e a próxima gestão não dá continuidade. Então, na minha experiência, que trabalho desde 2009, mais ou menos, com formação direta de profissionais de educação, antes eu trabalhava na educação, passei pela educação infantil, fundamental, média e EJA, mas desde quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, a impressão que eu tenho é que parece que a gente está sempre começando, né? A gente está sempre sensibilizando.
né? E para a gente sair da dimensão da sensibilização, a gente precisa de condições institucionais. A gente precisa que a lei seja vista do ponto de vista de política de Estado, com continuidade, tem um Plano Nacional de Implementação da Lei e de suas diretrizes, traz uma série de informações e elementos importantes para a gente pensar essa implementação sistêmica da lei, que é ainda pouquíssimo apropriado por técnicos da educação, profissionais da educação e até mesmo sociedade civil. Eu acho que é isso. Eu entendo também como grande desafio esse processo de institucionalização. E pensando nisso, né, eu até me recordo do momento que eu tive mais próximo assim com a 10639, digamos assim, né, que foi no período da graduação. E eu me lembro, né, o comparativo assim fica muito evidente em relação a essa questão da institucionalização. Uma colega, na época ela era mestranda em Sociologia no Movimento Negro, Nelly Gomes, socióloga, ela desenvolveu uma oficina que ela aplicava no ensino básico, então fundamental e médio, e também levava para PP Sindicatos, nessa perspectiva de formação de professores, que era uma oficina de turbante. Então, a oficina se organizava do seguinte modo, né? Colocava as pessoas que participariam da oficina em um círculo, né? Então, já trazendo esse elemento da circularidade, e ia fazendo turbante na cabeça das pessoas, né? Começava sempre pelas pessoas mais retintas, contextualizava essa escolha, e ia trazendo, né, todo esse contexto histórico, social e cultural da população negra no Brasil, né? Ia trazendo toda essa discussão sobre racismo estrutural, racismo institucional, né? E trazendo mesmo toda essa fundamentação e todos esses elementos da importância, né? Do reconhecimento da importância da 10639. Então, essas oficinas, elas aconteceram durante um tempo e eu participava com ela me convidou, eu falei, opa, bora, né? Logo aceitei. E aí, vendo esse processo, né, o quanto ele era efetivo, né? Por mais que a gente também acabasse ficando no campo da sensibilização, percebia uma efetividade naquilo, né? Eu até me lembro que uma das meninas que fez a oficina, ela estava no ensino médio, e no ano seguinte eu encontrei ela no pátio da reitoria. E ela me segurou no pátio e falou, queria te agradecer porque vocês foram lá na minha escola e vocês fizeram aquela oficina e eu descobri que tinha política de cotas e que eu podia participar e foi graças a isso que hoje eu estou aqui na universidade, né? Então, esse campo. Em paralelo, eu só tive, durante o ano de 2013 a 2018, uma disciplina na graduação chamada Estudos Étnico-Raciais, que era uma disciplina optativa. Gente, isso num curso de Ciências Sociais em 2013. Era uma disciplina optativa ofertada à noite, né? O curso era matutino, a disciplina era ofertada à noite e dividida ainda com a turma do curso de Direito. Né? Então, para a gente ver, olhar mesmo, né, como, no fim das contas, eu vejo, né, como uma grande dificuldade o fato da lei ela ser implementada de modo muito pessoalizado, depende muito da sensibilidade, da boa vontade, né, da coragem de algumas pessoas que vão costurando, né, essa implementação, do que os aspectos da institucionalização que deveriam apoiar, fortalecer, né? Então, é sobre incluir. Né, a gente vê um grande problema também dentro das escolas, que é a alternância de gestão, né, essas contingências de mudança. Então, muda o professor, muda o gestor, que muitas vezes era ali a figura de referência no fortalecimento da implementação. Então, a gente precisa que essas questões estejam dentro do PPP, né? Não tem como, assim, essas coisas estarem desvinculadas, né? Uma ação prática ali subjetiva, né? Ela não vai se sustentar enquanto ela não for institucionalizada, né? Enquanto não houverem as garantias, né? Para que haja a permanência dessas execuções. Então, assim como a Jaque, eu acredito que a falta de institucionalização, né? A falta de uma construção sistêmica seja o grande problema. E eu acho que agora também a gente não pode deixar, né, de mencionar o contexto político, né? Então a gente tem uma lógica de Estado que, além de não institucionalizar a Lei 10.639, a gente tem percebido uma série de perseguições que esses agentes que eram responsáveis por costurar essa legislação
estão passando, estão sofrendo perseguição, assédio, né? A gente tem visto a dificuldade de trazer a discussão e o debate sobre essas temáticas para dentro de sala de aula, né? A gente tem visto quão hostil tem se tornado o ambiente de sala de aula para professores, para alunos que questionam, para gestores, né, que fazem os esforços da implementação da lei. Então, eu acho que essa falta de institucionalização e esse contexto político extremamente adverso, né, são, acho que, as principais barreiras aí para que a gente consiga, de fato, fazer essa implementação. Perfeito. Uau! Vá, Midi. É você. Primeiro, eu queria assim, concordar com as companheiras que sem política de Estado não é possível, né, Jaque? Sem a gente fazer políticas de Estado, e sempre é isso, né, Letícia? Se vem dessa vontade do gestor e vira política de governo. Então, acabou a gestão, acabou ali o programa. Nós não podemos viver assim. Aí entra uma questão assim, a gente sempre fica preocupada, a gente não quer uma coisa assim, a gente vai por um discurso legal. Mas é impressionante, né, que sempre que a gente vai ser chamada de autoritária, de tudo isso, nossa, porque vocês querem a implementação. Tem uma outra dimensão, a gente está aqui no mês de janeiro de 2022, daqui a uma semana é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Ódio Religioso e a questão da intolerância. Muito do discurso no ambiente da gestão nas escolas contra a implementação da Lei 10.639 passa pela questão do ódio religioso e da discriminação aberta contra o candomblé. Eu quero logo aqui dizer, nós não queremos ensinar candomblé na escola. Pronto, essas são questões importantes. É frase, viu? Para a gente botar, quando for divulgar as pílulas dessa nossa conversa aqui, a gente botar, nós não queremos ensinar candomblé na escola. Nós não somos uma religião de proselitismo, né? Estamos falando de uma tradição, né, como nos diz Muniz Sodré, de cosmovisão milenar, e não precisamos. O nosso caminho é outro. Portanto, eu quero aqui entrar no debate legal, porque todas as outras legislações, elas são cumpridas na escola. E tem gente que se agarra às normas, e é tudo, e lá vai naquela conversa. Nós queremos essa conversa na implementação da Lei 10.639. Senão, vira um falso debate. E por que a gente está falando isso? Porque tem o papel aí do Ministério Público, que precisa cumprir esse papel, né? Cobrar das secretarias estaduais. Eu volto aqui também que muitos dos sujeitos políticos que estão aqui nessa discussão são os mesmos expoentes políticos de 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, quando a gente lutou e conseguimos chegar até lá, mesa do então ministro da Educação, companheiro professor Fernando Haddad, que é importante a gente dizer que esse país não votou no professor, né? E foi induzido a não votar, mas foi com Haddad que a gente fez o primeiro Plano Nacional de implementação da Lei 10.639. Estava lá CEAFRO, Ação Educativa, Fórum Nacional de Educação Infantil e tantos outros e outras. Por que para a gente é muito importante sabermos que nós temos esse marco legal fundamental no Brasil, que é a lei, né? E que nós temos o que regulamenta a lei desde 2010 no Brasil, que é exatamente o Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639. Bom, as legislações, elas estão aí para acontecer. Então, tem um debate moral também no meio dessa questão, né? Mas, para além disso, eu acho que é importante a gente trazer aqui uma outra discussão que, às vezes, não entra na roda da discussão, mas que precisa entrar.
o Fundeb, que está sendo atacado, que está sendo... muito do que se tenta retirar dos dinheiros, tanto do que é custeio no Fundeb, mas fundamentalmente o que representa, que é um pouquinho de nada, né? Menos de 10%, que é investimento. E do ponto de vista de investimento, você só faz uma política pública da potência de uma lei 10.639 se tiver recurso. E foi isso que nós pactuamos em 2010 com o então ministro da Educação, nosso companheiro Fernando Haddad. E é isso que nós precisamos retomar enquanto trabalho, Letícia, de incidência política. Né? Nós temos muito a fazer em Brasília e fazer nas secretarias estaduais em cada um dos 26 estados e no DF, como temos também nos 5.570 municípios do Estado brasileiro. Porque a lei é para ser cumprida. Aí nós precisamos de democracia no sistema de justiça para a gente chegar no Ministério Público. Nós não queremos um Ministério Público que vai fazer ACP, ação civil pública, somente do que dá na cabeça do promotor e da promotora. Nós precisamos, como nós iniciamos um debate aqui na Bahia, que é fazer um barema de cumprimento da Lei 10.639. Quais são os passos que a gestão pública precisa para fazer e cumprir esse barema? Porque tem barema. Desde quando a gente fez as legislações que mudou a LDB no Brasil, que é o caminho de democratizar a educação, nós cumprimos um barema para implementar uma política na educação. E por que não vai fazer isso com a Lei 10.639? Nós, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, essa que a gente tem profundo orgulho de dizer que é a nossa professora, quando ela preparou o nosso parecer, que regulamentou a Lei 10.639, ainda em 2004, já estavam as bases lá de como cumprir esse barema. Mas o trabalho feito depois pela companheira Nilma Lino Gomes, que sucedeu Petronília no Conselho Nacional de Educação, e todo o trabalho feito por CEAFRO, por Ação Educativa, pela plataforma DESCA, que foi olhar cada passo que a gente deu, né, por CERT e tantos outros, esses caminhos nos levaram a todo o passo a passo e o barema nacional para 2010 a gente desembocar num plano nacional de implementação. E são esses caminhos que nós precisamos, Midian, retomar, porque nós sabemos, é como nos lembra aqui, com toda elegância, né, Jaqueline, o país está nos escombros, né? Mas, ao levantar desses escombros, que é retomando a democracia, enfrentando esse desmonte desse momento, enfrentando todas as tramas que eles fizeram para pegar o dinheiro do Fundeb, não para a educação, e que nós impedimos, dentro do Congresso Nacional, fazendo incidência, nós temos esse outro caminho aí, que é olhar para o plano nacional e nós termos... E não é assim um debate do jurídico pelo jurídico, de cumprir a lei por cumprir a lei. Vai precisar de todas essas organizações aqui, fazendo ação política e advocacy, né? Constrangendo mesmo, mas é assim, a gente faz o debate aqui, mas aquilo aqui que Letícia nos lembra, tem uma hora que no EJA, tem uma hora que lá na educação infantil, tem uma hora que no ensino médio, nosso papel enquanto mulheres que lutamos nesse campo é ir para a escola. E a professora nunca será nossa adversária, ela é nossa colega, né? Ela é nossa colega para a gente cumprir essa tarefa, porque ela está ali, presa naquela redoma ali e sob muito controle. Vilma? Acho que travou, né? Travou um pouquinho. Deixa eu ver se Vilma volta. Nossa, fantástico. Eu acho que deu uma travada. Então, enquanto a Vilma
volta, acho que eu vou ter que chamar ela de novo. Quero fazer uma pergunta para vocês, e muito também pautado no que ela trouxe um pouco mais cedo, quando a Vilma mencionou a SPD, né, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, e essa perspectiva da economia, essa perspectiva do dinheiro, essa perspectiva de pensar a história do dinheiro também, considerando a história da população negra no Brasil, né? Eu queria trazer essa pergunta para vocês. Historicamente, quando a gente escuta as pessoas falando sobre a Lei 10.639, a gente escuta muito numa perspectiva cultural, deixa eu ver se consigo colocar aqui a Vilma, e numa perspectiva artística, enfim. E ainda há uma dificuldade também, e isso está dentro da lei, essa importância também de ter essa visão econômica, né? De pensar essa contribuição econômica para a construção da nossa história, né? Tanto pensando na SPD, como todas as outras formas de resistência e sobrevivência que a população negra contribuiu. Então, a pergunta é, como a falta de debate sobre esse tema também prejudica a gente nesse conhecimento da nossa história e no entender também a relação da população negra com o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Eu queria escutar sobre vocês, sobre isso, né? Se de fato vocês acham isso, não, como é que a gente pode falar? A Vilma escreveu: olá, Midian, estou aqui. Deixa eu adicionar. Pensando enquanto isso, né? A negação da história de um povo também é uma forma de negar sua humanidade, né? De retirar desse povo todas as suas construções históricas, suas contribuições, seu conhecimento, seus sentimentos de grupo, sua identidade entre o grupo. Quando vários filósofos e intelectuais europeus diziam, como Hegel fala lá na introdução à filosofia da história, que a África não tem história, não tem interesse, não apresenta interesse na história, eles estão fazendo isso, né? Eles estão negando essa história e é como se a história de determinado grupo começasse no contato com o europeu, né? E aí você destitui esse povo de conhecimento dos seus acúmulos, né? Sócio-histórico, que tem a ver com suas expressões culturais, suas línguas, seus conhecimentos, suas religiões. A negação da história significa desumanização e significa invisibilizar tudo isso, né? E eu acho que o caminho construído com a aprovação da Lei 10.639, ele é muito interessante em qual sentido? Que a gente tem a aprovação da lei em 2003, mas a gente tem todo um movimento que deu sustentação, né, até a institucionalização dessa lei, e que quando ela é aprovada, começa a se perguntar o seguinte, né? E aí eu estou falando de pessoas que atuavam com a Vilma, dos grupos que a Vilma fez parte, da própria Vilma aqui, né? Eu estou contando uma história que eu acompanhei, mas que eu dei continuidade a isso, mas não sou protagonista. A gente tem uma protagonista aqui. Que pessoas que olhavam e diziam, tá bom, a gente tem uma lei, mas havia uma preocupação de como essa lei seria implementada, né? Porque a discussão é que a temática não fosse tratada de forma pontual, no dia 13 de maio, no dia 20 de novembro, ou como conteúdo à parte, mas que ele fizesse parte do conteúdo universal, porque afinal nós não estamos falando do outro e do distante, nós estamos falando de nós, de pessoas que construíram e desenvolveram o Brasil, né? Então nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando do outro e do distante. Isso faz parte do que é Brasil. Então, essas pessoas com essa preocupação, começa todo um debate nacional para a construção das diretrizes curriculares de educação para as relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, que é um documento de 2004. E esse documento que orienta a implementação da Lei 10.639. Por isso que o Plano Nacional de 2009, que a Vilma falou do processo de construção, ele... Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Essas diretrizes, elas trazem eixos para a gente, de como essa temática tem que ser abordada, né? Ela traz o eixo da educação para as relações étnico-raciais. Educação para as relações étnico-raciais é a gente discutir como que a gente se forma como sociedade,
como nós nos relacionamos, como nós produzimos desigualdades, e tem o eixo de ensino histórico, cultura africana e afro-brasileira, reparação histórica e vários elementos. Mas ali é enfatizado que essa temática não deve ser abordada de forma pontual, mas que ela deve integrar o currículo, o projeto político-pedagógico, o currículo do município, o currículo do Estado, e como a Letícia estava falando. E aí ela traz essas dimensões, né, que desloca os povos africanos, os negros brasileiros do lugar de coisa para o lugar de sujeito, porque traz essa dimensão do conhecimento científico, tecnológico, dos aspectos socioculturais, dos aspectos econômicos, e ela dá uma dimensão para a gente que não é abordar uma cultura, falar desse tema não é fazer uma aula de capoeira na escola, né? É quando você está trabalhando nas diferentes escolas da literatura brasileira, você tratar escritores brasileiros. Se você vai falar de literatura internacional, existe literatura africana também. Se você vai falar dessas escolas da literatura brasileira, existem escritores negros brasileiros que tiveram contribuições importantes para essas escolas. E a gente pode falar de Lima Barreto, né? Machado de Assis, entre outros, né? Que têm suas identidades negadas, né? E outros que começam a aparecer mais nessa produção literária, que foram traduzidos para vários lugares do mundo, não tinha reconhecimento e começa a ganhar mais centralidade na literatura nacional nas últimas décadas, como Carolina Maria de Jesus. Significa que se você vai dar aula de matemática e você vai trabalhar a história dos números, né? A matemática surgiu no Egito, o Egito fica no país africano, então essa dimensão que a lei e as diretrizes, que as diretrizes da lei traz para a gente tem que abordar nesse sentido. É parte do universal, é parte do currículo, é parte do todo e não é o outro, né? Não é um conhecimento pontual. Nós estamos falando de nós e nós temos que reconhecer aquilo que contribuiu para a nossa formação e para o desenvolvimento do lugar do país que a gente vive hoje. Perfeito. Eu concordo, né, totalmente com a Jaque. Eu acho que esse também acaba sendo um dos grandes desafios, né, que é um entendimento sobre como fazer sobre a aplicabilidade, né? Porque se trata de uma transformação epistemológica, cosmológica, né? E, para além de tudo, eu acho que estruturalmente você sair de um campo de visão único, né? Centralizado em uma única cultura, que se estrutura de um modo, né? A unificar, a priorizar, né? A trazer a unificação mesmo de uma única cultura, de uma única forma de existir no mundo, e você passa a ampliar, né? Então, eu acho que a grande mudança, assim, né, a virada de chave é justamente o entendimento, o rompimento com essa perspectiva única de existência, né? E a partir daí entra em questão, em choque, uma série de questões, né? Porque se a gente tem um modelo que prioriza uma perspectiva única e, para além de priorizar essa perspectiva única, ainda a coloca como superior, quando você traz uma perspectiva plural, você tem que desvincular dessa lógica da superioridade, né? E aí perpassa por um lugar, como a gente falou anteriormente, né? De valorização da cultura, de descolonização dos corpos, saberes, modos de pensar e entender esse mundo, né? E essa construção toda, ela é muito complexa, né? Eu acho que o enraizamento desse entendimento de como opera a legislação, ele também é um grande desafio, né? E aí volta tudo que a gente tem falado anteriormente, né? A importância da formação contínua, porque não é só sobre você saber especificamente de um conteúdo que diz respeito às questões raciais. É justamente você entender um novo modo de operar, de pensar, de articular, né? Nesse sentido, eu acho que é muito legal o material da Cor da Cultura, né? E existem muitos materiais que foram produzidos, né? Mas que traz mesmo para o centro da discussão, né? Por exemplo, valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, que vai trazer para o entendimento a importância da circularidade, a importância da oralidade, a importância da religiosidade, né? Como disse a Vilma, não é para trazer para dentro necessariamente o candomblé, mas é trazer a importância da religiosidade a partir de outras perspectivas, né? Então, acho que a diferenciação entre isso que é
modo de pensar e o que é conteúdo, né, também é um grande desafio e dentro, né, de uma estrutura que tem um projeto, né, de necropolítica, né, de subalternização mesmo da população negra, é muito difícil, né, a gente acaba sentindo mesmo muita dificuldade no rompimento com essa estrutura racista que está colocada, né, e que nos dificulta ou que nos impossibilita muitas vezes de conseguir articular essas outras formas de pensar, de entender e de aprender o mundo, né? E eu acho que isso se expande para a dinâmica econômica que você colocou de modo, assim, exorbitante, né? E quando fala na questão econômica, não tem como a gente não pensar também o quanto esse desprestígio que se coloca em relação à população negra, ao que é da população negra, a legislação voltada, né, que não é uma legislação da população negra, é uma legislação do Brasil, mas que é uma legislação antirracista, né? A gente precisa falar sobre investimento, a gente precisa falar sobre o dinheiro que circula, como a Vilma mencionou anteriormente, a gente precisa falar sobre a priorização dessas questões, a priorização dessas políticas, a priorização econômica dessas legislações, né? Muito bom. Eita, que as mulheres estão repadas. Ai, ai. Você quer que eu repita? Eu falo, toda vez que a Vilma me aplaude, gente, me arrepio toda aqui. Misericórdia. Responsabilidade. Esse cara aí, ó, tá lindo. Vambora. Diga aí a pergunta, Midian. A pergunta foi sobre se de fato a lei se enfraquece, como é que você avalia, quando, por exemplo, não se pensa numa outra perspectiva dessa história afro-brasileira, africana, e o impacto no Brasil, para além da questão cultural, mas aí cultura tem várias perspectivas, e artística, digamos assim, que folcloriza também, né? Que há uma dificuldade das pessoas fazerem conexões na multiplicidade de aspectos da violência. Tá bom. Eu falava nesse instante disso que a gente chama essa arquitetura feita pelos homens negros no até o século XIX, e que ergueu as sociedades multipio. Essa aqui é a tese de Lisier Reis, né? Na história aqui, com o João Reis, ela vem da arquitetura e estudou os liceus de arte e ofício e mostrou o que os homens negros fizeram no Brasil e botou esse Brasil de pé. É Manuel Araújo, né, Jaque? Aí em São Paulo nos dizendo tudo que a gente olhar nesse país tem mãos negras. Qual é a questão? Qual é a questão que está colocada com a Lei 10.639 não ser implementada como uma questão de Estado? O que a gente faz para 56,2% desse país se sentir parte? Tá? Esse é o grande desafio. E é por isso que nós mobilizamos assim uma grada quilomba, né? Para dizer, aqui é um confronto com as memórias da plantação. E nós precisamos de ruptura. E você só faz isso... Olha a dona Trícia chegando aí na roda. Você, tá Raimunda, tá Oliveira, tá um monte de gente aqui. Que maravilha, né? Você só faz isso, né, se você discute que essa maioria do país tem direito, né, a também colocar sua narrativa de existência. E, por isso, direito à subjetividade, direito à memória, direito a uma literatura, ao cinema, nós mostrarmos nossa teledramaturgia, nós estarmos como parte da sociedade brasileira. Esse é o grande crime que está colocado. É o Brasil nessa monocultura, né? Não é assim, né? Tem essa visão única que é muito violenta, é o perigo da história única. E aqui a gente chama mesmo Chimamanda para a roda, né? Esse perigo da história única, e que é o dominador secular, colonial, contando a nossa história, e a sociedade brasileira no seu conjunto sem ter as condições de compreender o Brasil. Essa é a questão. Esse é o grande prejuízo.
Por isso que é tão importante quando um Jefferson D faz um filme como o M8 e que a gente vê Juan Paiva fazendo aquele personagem monumental de estudante negro de medicina e que não morre, né? Não morre. O estudante negro de medicina não é para morrer. E a gente vê uma grandiosidade de um Lázaro Ramos, que ele, Jefferson D, como é que você vai me ajudar nesse filme? Ele é o motorista da van. E aquelas mulheres que, como nos lembram as companheiras aqui, esse país que nos últimos 10 anos já enterrou mais de 400 mil jovens negros, aquelas mulheres fazem um ritual para se despedir dos seus filhos. Esse direito à memória, à narrativa própria, a gente confrontar narrativas, que existem as narrativas da Casa Grande, elas estão como narrativas naturais na educação. Aquilo que Luiz Paulo da Moita Lopes nos lembra, né? Essa identidade, essa situação fragmentada e que não junta, que a escola está ali, puxa uma gaveta, aí não cabe nem Vilma, nem Jaqueline, nem Letícia, nem Midian. Não cabe no diacho daquele estudante ideal. Não, a gente não cabe. Né? Vamos lembrar aqui a Eliane Cavaleiro nos contando qual é o peso desse racismo desde lá. E por isso precisa de políticas por democracia na educação. A Lei 10.639 qualifica a democracia no ambiente escolar, porque a possibilidade das maiorias existirem. A gente não cabe naquele modelo do estudante ideal, branco, bem alimentado, em que Ivo definitivamente nunca viu a uva. Essa é a nossa situação. Né? Ivo nunca viu a uva. E nós precisamos falar desses outros sujeitos. Essa escola pública, que é a escola que nós temos, é a escola que nós queremos. 82% desse país, a única chance que tem é nessa escola. Essa escola precisa ser boa, de qualidade, plural. É a Lei 10.639, portanto, que qualifica a democracia no ambiente escolar. É por isso, o grande desafio e o grande debate liderado pelas organizações dos movimentos negros, na sua pluralidade, para entender o que Nilma Lino está dizendo, que é um movimento que civiliza, né? É um movimento educador que civiliza. Né? A gente está falando dessa disputa. É nesse modelo aqui que a gente também olha, quando a gente vê uma Viviane Ferreira fazer o Dia de Jerusa, né? É o nosso direito à subjetividade. O que está acontecendo dentro desse violento modelo educacional brasileiro? A gente não pode se ver nessa escola. Se a gente olhar para a pesquisa de 40 anos de Ana Célia, a discriminação do negro no livro didático, os embates que essas mulheres da educação que nos antecederam, elas tiveram que fazer, né? Porque ali não foi pouco a briga que Ana Célia comprou, né? Ao enfrentar o debate que quer retirar o conflito quando quer a questão da igualdade. Nós partimos de um caminho da equidade, tratar desigualmente para promover direitos àqueles e aquelas historicamente em desvantagem. Portanto, é essa lei que qualifica a democracia. Né? E quando nós implementamos a lei, que não é assim uma coisa cartorial, é embate. A escola é um lugar de luta. Né? Essa educação a qual nós todos os dias nos levantamos para fazer, e somos milhões no país. Né? Aquela professora que é vilipendiada, desrespeitada, né? Mas quando chega lá para responder e ter os indicadores, aí todo mundo lembra dela. Ave Maria, fulana tem que vir para a reunião, senão a gente vai passar vergonha no crédito e no débito.
né? Porque fulana, que era problemática, chamada de racista ao contrário, ela só fala em racismo, misericórdia. Ela nunca foi na África, só fala em África. O que será? Né? O que será que tem esta professora? Foi graças a ela que muitas escolas pontuaram nos seus indicadores. Foi graças a essa professora que insistia em ir de branco dia de sexta-feira, tomando surra de Bíblia. Ela nunca recuou, né? E a gente está ali. Que quando Luísa Bairros escreveu um texto histórico hoje em nossas vidas chamado Nossos Feminismos é Visitado. Quando Luísa diz assim, a mulher estava ali, a trança dela falava, o gesto, o olhar, o corpo, tudo nosso fala. Professora negra dirigir escola, né? Professora negra chegar na escola e o povo está esperando chegar a palestrante e os jovens, a juventude lá olhar para a gente e se reconhecer, né? Isso é muito forte. São esses embates que os nossos adversários não querem na implementação da lei. E tem muito secretário de educação comédia, né? E muita gente comédia na gestão. E quando a gente diz, não, vai ter protocolo e vai ter que implementar. Mas a gente vai continuar fazendo o embate no chão, ó, no barrozinho que a gente pisa, da escola lá, que não é chamada... Ah, ela é referência. A gente é cismada com o negócio de escola referência. Pronto, falei que a gente não é cuscuz para morrer abafada aqui. Vilma Reis! A gente... Porque nós queremos que toda a educação pública do nosso país e que essas escolas privadas que vêm com essas calamidades, que é atacar uma Conceição Evaristo em pleno século XXI, já adentrando a terceira década, Olhos d'Água foi brutalmente atacado em Salvador, numa escola privada. Então a gente tem que puxar tudo, né? Puxar tudo para o meio da mesa para poder seguir na conversa. Quando parece, não, porque tem o lado do fascismo e por cá está tudo resolvido. Vilma, não está resolvido. Gente, sem querer ser agradável, principalmente quando o embate da gente, quando o nosso embate é exatamente com um campo de homens brancos aboletados no poder. Vilma, sem querer interromper, porque tá incrível e eu não quero, a gente tem um tempinho da live, e aí eu queria consultar vocês, se vocês querem que eu encerre aqui e abra outra, só pra gente fazer um encaminhamento, né? Vilma poder encerrar a fala dela e vocês também seguirem. Eu teria até mais uma pergunta, mas também não sei como é que tá o tempo de vocês, e porque vai fechar mesmo a live daqui a um minuto. Pode ser? Acho que a gente volta. Sim. Pronto, vou fechar essa e vou abrir uma nova. Parte 2, final, da live sobre a Lei 10.639. O que é que falta para implementar? A gente está com a Vilma Reis, com a Letícia Leobete e com também a Jaqueline Santos, essas feras falando sobre educação aqui conosco. Então, deixa eu só convidá-las aqui para a gente encaminhando para as últimas perguntas. Deixa eu ver se todo mundo já tá por aqui. Oi. Deixa eu ver se já tá por aqui também já. Já sim, todo mundo. Pronto, mandei o convite para todas. Tá incrível, tá muito fantástico. Nossa. A gente acha que vai dar conta em 1 hora, mas nunca dá, né? Muita coisa para falar. Estão falando, eu tô aqui, né? A maluca, já pegando as pautas, as próximas lives, já aqui. E a gente não deu nem um espacinho para você falar, né? Eu já emendava uma atrás da outra. Posso assim mesmo. No caso, eu posso, porque escutar vocês, para mim, é isso, né? A Vilma é a história viva, ela traz pra gente esse processo, e a gente é essa continuidade. Então, escutar a Jaqueline, para mim também, que veio do campo da educação, mas eu sou da comunicação, é sempre fantástico. Deixa eu ver se elas estão aqui, que eu já convidei, mas não rolou. A Vilma entrou agora, parece. Ela não tá conseguindo. Vilma, pede pra mim
Nenhuma das duas estão conseguindo entrar. Nossa, por que será? Será que se elas solicitarem? Eu acho que sim. Acho que se elas solicitarem, sim. Tenta solicitar, gente. Ah, viu uma vez. Aí. Eu tô aqui, menina, aqui, ó. Deixa as meninas entrar aí. É muita coisa, mulher. Meu juízo. Também. Nossa. E era justamente isso que eu ia te perguntar. E a minha próxima pergunta, você já adiantou, achei ótimo, que é de como fazer esses diálogos, e aí já puxando para mim também, né, para a estratégia de comunicação, com a sociedade, né, nossa sociedade tão racista, tão difícil, que não entende a contribuição, né, dos povos africanos e também da gente, como população afro-brasileira e descendentes, não entende a importância de falar sobre esse tema, né? E é uma ojeriza mesmo, né? Exclui, é como se não fizesse parte da história do Brasil. Então, como é que a gente pode também trabalhar esse tema no campo da comunicação? É quando você fala de novas narrativas, de colocar de fato a gente que está atuando nisso para poder fazer os diálogos, mas também falar com a juventude, deixar a juventude falar. Eu acho que deixar a galera das escolas à vontade, os estudantes também são possibilidades, mas eu queria muito escutar de vocês do que vocês acham que é estratégico. Cadê a Jaque, gente? Ô, Midian, eu vou só comentar rapidinho, que eu acho que essa conversa, né, sempre, Jandira Malci fez a conversa aí com as crianças, né? Eu achei genial, né? As crianças falando. E um filme como Lápis de Cor, de Larissa Fulana de Tal, né? Ela conversando também com as crianças, para elas falarem, né? É lápis da cor da pele. Da pele de quem, baby? Né? Então, eu acho que é bom, Letícia, depois a gente chamar esse povo para roda, viu? Larissa Fulana de Tal, Jandira Malci, chamar essas infâncias que falaram nessas rodas, que gravaram nesses filmes, porque, gente, foi tanta coisa, né? Tanta coisa, e a gente vai aqui também, mas eu acho que tem coisas que nós que estamos aqui nesse tipo de elaboração, a gente dá uma volta danada para falar. As meninas das artes, elas falam rapidinho, né? E as crianças, meu Deus, os hereis, né? Eu tô com essa energia maravilhosa, tô com a conta, né, de beijo aqui, com muita felicidade. E dizer que Beijo precisa falar, os mabaços e as mabaças precisam falar, Cosme e Damião, Dou e Alabá precisam falar. Que escola é essa que a gente tem? Assim como uma assistente social, só para terminar essa, viu, Letícia? Que as mulheres boas foram para o céu, as outras são educadoras, jornalistas, assistente social, né? E outras coisitas mais. Só para dizer assim, lá em Irecê, uma assistente social, alguém falou assim para, né, fazer o formulário para conversar com as mulheres. Aí tinha que botar assim, não, esse nível de escolaridade. Ela disse assim, eu não gosto de chamar as pessoas de analfabetas. Ela disse, eu vou botar um outro campo. Eu não comecei a estudar. E eu vou ser do lado dessas mulheres para ler o formulário com elas. É outra. Vi outros sujeitos que, quando não domina esse código escrito, muitas vezes a sua opinião não é considerada. Salvador começou o CEAFRO dentro do Fórum de Parceiros, com mais 67 organizações. Em 2003, a gente começou um FIEMA aqui, né, em 2005, que é um programa para alfabetização de mulheres negras, porque essa é uma das cidades que mais tem mulheres que ainda não começaram a estudar, mulheres negras. Então, esses sujeitos precisam falar aqui também. Era isso, viu, Letícia, que eu me meti assim primeiro. Maravilha. Não, e na verdade a pergunta veio mesmo das contribuições que você já estava colocando, Vilma. E acho que tentando responder essa pergunta que é tão difícil, né, Midia? Eu também me inspiro muito na fala da Vilma,
que, né, a professora que está lá sempre lutando, tentando trazer a discussão racial, tentando trazer as temáticas raciais, ela é sempre vista com maus olhos, a chata, que só fala disso, mas no momento da avaliação, ela é importante, né? Aí é legitimada a importância dela. Então, eu acredito, né, que esse processo de compreensão, e cada vez mais, eu acho que é irrevogável, a gente não tem mais como voltar a esse processo. Essa questão da legitimação, de entender que letramento racial é uma competência, que consciência racial é uma necessidade para a gente sobreviver, para a gente trabalhar, para a gente construir conteúdo, enfim, né? Não existe mais espaço, né? Eu acho que o entendimento de que não existe mais espaço nessa sociedade para pessoas que não desenvolvam essa consciência racial, né, é um grande caminho, né? Eu acho que esses constrangimentos, né, via redes sociais, cada vez mais a gente tem visto esses processos acontecerem, né? Infelizmente, alguns não são penalizados como deveriam ainda, né, pensando nessas situações de racismo, mas é isso, a visibilização de que isso acontece, né, trazer isso à tona. Eu acho que a gente saiu de um lugar onde não se discutia a questão racial no Brasil, pensando o senso comum, para um lugar em que isso agora vai começar a ser discutido e não vai mais ter como não discutir, como não tratar dessas questões, né? Então eu acho que a gente também tem que estar muito atenta nesse momento de qualificar mesmo esse debate, né? De trazer enquanto um critério imprescindível, né? Um critério imprescindível para uma entrevista de emprego, um critério imprescindível para concorrer a um edital, um critério imprescindível. Então, tornar, né, como critérios imprescindíveis a consciência racial, o letramento racial, eu acho que é um grande caminho e dialoga totalmente, né, com o que a Lei 10.639 está tentando trazer para a gente. Assim. De modo geral, é isso. Led, eu vou passar já para Jaque, mas só lembrando que é isso, qualificar naquilo que é possível qualificar de, enfim, né, de iniciativas, de cobrar e tal, legalmente, mas assim, há uma questão também de como qualificar numa era de desqualificação de conteúdo, de informação, de desinformação, de banalização. Então, isso é um grande desafio também, que pode ser um tema para outro debate, mas que permeia não só a comunicação, mas a educação, esse letramento racial também na mídia, na internet, nesses espaços de comunicação. Então, eu fico muito sempre tentando fazer essas conexões para ver quais são as alternativas possíveis para a gente conseguir comunicar. E aí eu lembrei, e aí a Vilma falou da arte, que tem um post do Sérgio Vaz que é fantástico, né? Que ele sempre compartilha, que é assim, ele está dando aula para um bocado de meninas, menino preto, e pergunta, é uma arte, um desenho. Vocês gostam de poema, de poesia, enfim, vocês curtem? Aí os meninos, acho que não, professor, não sei. Aí eles falam, vocês gostam de Racionais? Aí bota para escutar. Então, aí eles, isso aí, é isso aí que o senhor tá falando? Então a gente gosta assim. Então, como é que a gente comunica, né? Como é que a gente transforma e dá o corpo para aquilo que às vezes até já existe e a gente não sabe nominar e aproveitar o que já está sendo feito também. Mas, Jaque, passando para você, é sobre isso, né? A pergunta, não sei se deu tempo de você escutar antes de você chegar, mas como dialogar nessa sociedade que exclui a nossa história, que não quer compreender as contribuições históricas da população negra, né, no processo de conformação do Brasil. Como que a gente pode, no seu ver, fazer isso acontecer, assim, sabe? Qual seria uma estratégia possível do que você tem acompanhado na educação, enfim, seu olhar mesmo, pessoal. Sim. Eu acho que é uma coisa que eu sempre repito, sabe? A escola é o espaço por onde todo mundo passa. Você pode passar por uma escola melhor ou por uma escola pior, mas todo mundo passa pela escola. E a escola é um espaço de encontro, né? Por isso que é um espaço de muito sofrimento também, né? Isso depende muito da forma como a escola faz com que essas pessoas se sintam parte, né, da sociedade daquela escola. É um espaço de encontros das diferenças, né? Todas as diferenças estão ali, né? Então, eu acho que uma estratégia, né, para ter
para que as nossas narrativas tenham um alcance mais amplo na sociedade, é investir também na disputa de narrativas na educação, sabe? Nisso, na produção de materiais didáticos com outras narrativas, professoras e professores formados com capacidade de abordar essas temáticas, de fazer intervenções em situação de racismo, de conseguir mudar a cultura escolar, de proporcionar um ambiente de convivência democrática na escola, né? E que todas as pessoas tenham a percepção da importância dessa temática, né? Eu acho que as pessoas também precisam entender que o racismo é um problema de sociedade, né? Tem os grupos mais afetados, mas gera outros problemas que são problemas de toda a sociedade, inclusive aqueles que afetam mais os grupos historicamente discriminados. Então, eu acredito muito na educação como caminho, como uma estratégia para a gente avançar e disputar essas narrativas e fazer o convencimento da importância da agenda. É isso. Obrigada, Jaque. Vilma, então, assim, nessa roda aqui, gente, para a gente também, né? Eu sei que todo mundo tem agenda, eu estou estendendo aqui, perdão, mas para o encaminhamento final, e aí eu passo para a Vilma, a gente segue finalizando. Só uma mensagem mesmo, assim, né? Esse é o nosso primeiro momento, nosso primeiro debate. O CETA está aqui. A gente tem uma série de atividades para fazer, a gente tem um desafio muito grande e a gente está aqui em rede com várias organizações à frente disso. Mais uma frase sobre a importância da lei para a promoção da equidade racial. A Vilma falou sobre a equidade e eu queria muito escutar de vocês nesse fechamento como é que a gente pode também levar a mensagem da lei, levar essa palavra da Lei 10.639, né? Ver se o povo entende assim, na perspectiva da promoção da equidade racial, né? Enfim, é só para o fechamento. Se já quiserem encaminhando também para os agradecimentos, para mencionar. Tem um bocado de gente comentando aqui, saudar a galera. Tiffany Odara botou aqui, te amo, Vilma. O pessoal realmente está emocionado. É isso. Passo para a Vilma. Hoje eu estava aqui bem quieta, só para dizer, né, que eu também amo Tiffany Odara, pronto. Saudações aí, minha irmã, né, Tatiane Nanase, as mulheres lá, ó, na frente da saúde aí com o Covid e outras, Maria, que está chegando. Flávio Passos, né? Povo lá do Vitória da Conquista, um monte de gente, uau, acompanhando, muito lindo, né? E Brasil adentro mesmo. Esse é um debate que precisa vir com muito mais força. Eu fico pensando muito, Midian, que foi... Olha aí, Vilmara, né? Chegando aí, nossa poeta, muito potente também. Tem uma coisa que tanto Jaqueline quanto Letícia, elas falavam na primeira rodada, que é a lei está acontecendo. Né? A lei está acontecendo. Mas qual é a questão? Né? Que todas nós concordamos aqui. Nós não vamos poder continuar dessa forma. Eu acredito que tanto o sistema, o Ministério da Educação, que nesse momento é um ministério sem presença no Brasil, é impressionante. A gente está falando, gente, depois da saúde, é o maior orçamento do país. E nesse momento em que nós não temos política de ciência e tecnologia, eu me inspiro muito em mulheres como Bárbara Carini para a gente pensar, né? Mari Rosa, né? Essas mulheres, né? Conceição França, Lio Noalê, são nossas irmãs que a gente conhece. São mulheres que estão pensando questões que são profundas, empurrando portas onde o racismo nunca achou que nós chegaríamos. É importante isso. Mas eu penso que aqui a gente entra num terreno bem sofisticado de um debate que ele é muito evitado no Brasil.
que é fazer a pergunta: no nosso campo, quais são efetivamente os nossos aliados para que a Lei 10.639 aconteça enquanto política de Estado? Porque, enquanto política de governo, fica aí saltando, né? Ano sim, ano não. E nesse fazer cotidiano de nossas colegas professoras, quando a gente, não era esse tempo, eu quando passei a rever as telenovelas, porque eu sou ruim, eu vejo TV aberta, né? Que é para poder a gente saber o que é que realmente está rolando na disputa, né? Então, assim, eu vejo TV aberta e vi que, diferente do que se falava, é o mundo corporativo que estava falando no Zoom, em todas as plataformas digitais, no StreamYard e tudo, quando a gente estava revendo as teledramaturgias, quando não podia, né? Foi muito importante, nesses 2 anos de pandemia, a gente ver como que tinha um mundo endinheirado, branco, rico, usando essas ferramentas que a gente está usando aqui agora. Eu penso que um primeiro desafio, agora vou botar, como diz Grada Quilomba, né, minha comadre, que Grada Quilomba é minha comadre, como diz Nazaré. A gente precisa botar sobre a mesa o projeto que a gente quer. Porque a gente também está cansada de confrontar com os pirão perdido que quer fazer a gente gastar o tempo com o que a gente não quer. A gente quer uma escola que as nossas companheiras não tenham medo de confrontar calamidades como escola sem partido. Esse é o primeiro projeto. Os nossos aliados que estão nos espaços de poder precisam se resolver, porque a gente quer uma escola digital e com pensamento político. Olha o desafio. Né? Essa escola que está conectada, que tem banda larga, que não fecha a biblioteca, não tem biblioteca com cadeado, que tem, olha, laboratório de computador, que não tem um fulano ou uma fulana que é dona da chave e do cadeado. A gente precisa de uma escola livre e uma escola que tenha coragem de botar mapa da África ao lado do diacho do mapa de Europa e que tenha coragem de dar o módulo de África, né? E todo mundo que as companheiras estavam falando precisa ter coragem. Eu, quando vejo Tiffany aqui, né, dizendo para nós, e Tiffany é essa mulher da pedagogia, né? Mãe de santo pedagoga. Que aí a gente fica bem posicionada. Quando a gente resolver essas questões, a gente precisa de uma escola que compre na mão das comunidades quilombolas, porque aí a gente também vai discutir que país é esse que desmontou a SECADI, a Secretaria de Educação Continuada e Diversidade, que pensava essas políticas de forma intensa com a gente, como política de Estado. A SECADI foi instituída em 2003 como um dos maiores desafios. O MEC foi revirado a partir de 2003, né? O povo que achava que a gente estava discutindo ali uma coisa, a Jaqueline está dizendo aqui. O que a gente está discutindo é estratégico e tem centralidade absoluta na virada da educação. Então, na hora que a gente tem um país da PEC 95, ou seja, em 2016, desculpe que eu estou tomando esses minutinhos aí, viu, Jaqueline, Letícia e Midian. Fica à vontade, Vilma. Ao restabelecer a democracia no Brasil, a gente vai ter que anular a PEC 95. Assim como corajosamente, né? Corajosamente, a gente está indo para cima como a Espanha e dizendo a gente vai anular a reforma trabalhista.
vai ter que anular a PEC 95, porque esse país congelou investimento em educação por 20 anos. Essa é a desgraceira chamada Temer. E que continuou. Se não fosse a pandemia, e olha que eles desregulamentaram tudo, não tem teto nenhum. O teto foi para parar o povo negro e os nossos parentes indígenas. O teto foi para isso. Porque imagine, uma hora, Jaqueline, as nossas meninas iam tomar essas bolsas do Ciências Sem Fronteira. Não tinha jeito. A gente é metidinha. Midian foi lá para dentro do Cabula dizer às meninas que podiam. Né? Podem mesmo. Foi pro Engenho Velho, né? No Quilombolas Maís, dizer às meninas que elas podiam tomar a zorra toda. Então a gente ia tomar essa, né? Tava branco, mas a gente ia botar outras cores aí, né? Nós íamos. Então, a PEC 95 foi para isso. A gente precisa primeiro debater democracia na escola. E aí o enfrentamento ao racismo é parte da batalha que Jaqueline e Letícia lembra que aqui a gente está retomando Lélia Guerreiro Ramos e o velho Florestan Fernandes. O problema do racismo no Brasil não é nosso, é da sociedade toda, né? Então, na hora que a gente implementar a Lei 10.639, passa por essa democratização. Aí a gente vai entender qual é a situação de 642 escolas quilombolas fechadas de 2016 até aqui. Como é que se fecha uma escola quilombola? A escola quilombola é o lugar de distribuir a semente, é o lugar de colar o cartaz. Chega o cartaz de 30 anos do Guelé 10, onde é que a gente cola? Chega o cartaz da CONAC, onde é que cola? Chega a campanha da Action Aid, cola onde? Cola na sede da escola. Onde é que vai distribuir a semente? Onde é que monta o ambulatório? Quando chega a equipe do PSF, é no prédio da escola. Como é que você garante presença institucional de governo dentro da comunidade quilombola no prédio da escola, que a gente obriga a gestão pública a se relacionar com a comunidade quilombola? Então, essas são questões muito importantes. A outra questão é, para implementar a Lei 10.639, tem a tarefa nossa, enquanto professoras, tem a tarefa dos gestores e das gestoras, e tem os programas de liberdade com a juventude. A gente pode mexer com Juventude Viva e implementação da Lei 10.639 na escola, para a nossa juventude que, como entende, né? Quando Emicida fala, que entende que a gente, quando escreveu aqui, ó, um textozinho nada inocente que era sair do verbo to be e ganhar o mundo. Aprender inglês ouvindo Bob Marley, porque os meninos adoram Bob Marley. As meninas adoram Lauryn Hill. Eu adoro Lauryn Hill, né? Mesmo estando mais assim, né? Mentalmente eu estou em vários grupos, mas etariamente eu estou... Então, é muito importante para essa geração que não está ouvindo Lauryn Hill, agora pode estar ouvindo Maju, está ouvindo Pitar, está ouvindo Emicida, está ouvindo Linda Quebrada. Nosso povo precisa se reconhecer. E aí, se você tiver escola que não fecha 10 horas da noite, mas que tem um centro de trabalho coletivo, para qualquer hora esse jovem se relacionar com a escola, e lá você pode fazer o podcast professora, estudante e outra pessoa da comunidade, aquela que carrega a memória rezadeira, parteira, né? Você está ali construindo. Então, a gente está falando de democracia profunda. E eu não sairia daqui sem falar disso. Se a gente precisa conversar com as mães de santo do Engenho Velho da Federação, com as mães de santo de Lauro de Freitas, né? Com essa comunidade Oiamatamba de Lauro de Freitas, é a comunidade de minha mãe, Tiffany Odara, né? Então, essas questões, né? Conversar com o nosso povo na ilha, falar de feminicídio e implementar a Lei 10.639, né? Essa sociedade que aniquila e anula as negritudes torna possível também
matança de mulheres e a matança de nossas juventudes. Então, são questões que estão juntas, mas, obviamente, que calamidades como escola sem partido quer que a gente fale de outra coisa, mas a gente está aqui para dizer que a gente quer uma escola com banda larga, a gente quer uma escola sem polícia, a gente quer uma escola que discuta sobre direitos sexuais, né? Senão só a novela, né, de Feira de Santana que fala de Feira de Santana e vai falar para a menina branca, né? Olha, isso aqui é menstruação. Por que não pode debater na escola? Porque tem uma calamidade do fundamentalismo que não quer esse debate. Os fundamentalistas são contra a implementação da Lei 10.639. Por isso que a gente não faz aliança com eles e com elas, né? Então, a questão política, a professora que disse assim, eu não quero saber de política, não vai poder fazer Lei 10.639, porque aqui é político, né? Esse debate aqui é político. Né? Não querer falar de política é a política mais profunda, né? Essas são perigosamente políticas do silêncio e de aniquilar o pensamento das mulheres, de nosso povo negro, dos parentes indígenas, dos ciganos e das nossas realidades LGBTQI+, e de nós que somos mulheres de candomblé. Eu sou, não sei qual é a situação das comadres, mas eu sou. Eu também sou. Mas não é para ensinar candomblé. Boa. Eu também sou, e para além disso, assim, sua fala me contempla muito, né? Eu acho que essa coisa de expandir a escola, quando a gente está falando em equidade racial, né? Expandir o espaço da escola, né? Trazer a comunidade para dentro da escola e levar a escola para a comunidade, porque eu acho que é um processo, uma via, né, de mão dupla. Eu acho que é um grande ganho quando a gente está falando em equidade, justamente por esses elementos que Vilma traz, né? A nossa história, a nossa cultura, ela tá vizinha de porta da escola, né? A rezadeira, é o terreiro de candomblé. As nossas histórias, elas estão dentro da nossa comunidade. A gente, infelizmente, ainda não consegue, dentro de uma dinâmica formativa, valorizar, né? Enquanto conhecimento, enquanto saber, enquanto cultura, enquanto economia, né? As mulheres pretas empreendendo, né? Essa lógica econômica, como se organiza, como faz fechar a conta no final do mês, isso tudo, né? São os nossos conhecimentos, são os nossos saberes, e a gente precisa aprender a olhar para eles como tais. E eu acho que isso é um grande caminho para o processo da equidade. Tentando ser sucinta aqui por conta do tempo, uma outra questão, né? Trazendo até um pouco a sardinha para o nosso lado aí, né, Vilma? Eu acho que esse olhar para as nossas infâncias, para as nossas crianças, né? Se a gente está falando em equidade, se a gente está falando em novos projetos de sociedade, não tem como a gente não pensar qual é o cenário das nossas crianças. Pensando nas nossas crianças pretas, indígenas, de comunidades tradicionais, de terreiro, e a quantidade de violência que essas crianças estão sofrendo, né? Entendendo que essas crianças que estão sofrendo essas violências hoje são o futuro da nossa sociedade, né? Então, qual é o trabalho que a gente precisa desenvolver nesse aspecto? Pensando em equidade racial, né? Qual é o que a gente está ofertando agora, o que a gente está plantando agora, né? Que será colhido no futuro e que será produzido no futuro para as nossas crianças. Então, acho que um trabalho muito forte em relação a isso, né? Já pensando nos próximos passos. E agora, pensando a mais curto prazo, eu acho que se o nosso grande problema, como mencionado aqui, é o processo de institucionalização, a gente precisa pensar nos nossos aliados, como o Vilma bem colocou. Quem são as pessoas que nos representam? Quem são as pessoas que estão dentro dessas instituições? Quem são as pessoas que estão dentro desses órgãos institucionais? Quem são essas pessoas que estão dentro do governo? Né? A gente vai viver aí um ano de 2022 que vai ser um ano muito intenso, um ano de eleições, né? E o que a gente está organizando em termos de candidaturas, né? De representações políticas para nos representarem a partir de 2023, né? Eu acho que é mais do que imprescindível pensar nas candidaturas negras, pensar em pessoas negras nos representando, entendendo que essas pessoas vão ter maior sensibilidade para nos representar, né? Vão ter maior letramento e consciência racial, né? Importante
entender isso dentro desse processo eleitoral, né? Porque é a partir de agora já, né, minha gente, que a gente vai construir o que vai ser aí a nossa vida futuramente. Então, acho que pensar esse processo eleitoral de maneira estratégica, né? Fazer a disseminação da importância de sermos representadas e representados devidamente, né? Legislativamente, é algo que não tem como a gente adiar mais, né? Num país como o Brasil, candidaturas negras, né? Candidatos eleitos e eleitas negras não tem como adiar mais. E eu acho que isso é fundamental também na discussão sobre a equidade racial dentro da educação, mas também em todos os âmbitos da sociedade. Quero agradecer muito. Eu falei, mas aprendi muito mais do que, né, pude ensinar, porque é uma contribuição muito grande com Vilma, com Jaque, são aí duas mulheres nas quais eu me inspiro cotidianamente, né, que tenho aí a oportunidade de trocar, de trabalhar juntas. Então, agradeço muito, foi um grande prazer. E é isso, a gente está juntas na luta. Vai ser um ano intenso. Boa sorte pra gente. Muito axé, né, Vilma? Uhul! Jaque, por favor. Eu não vou ser repetitiva, assim, né? A fala da Vilma foi inspiradora aqui para fechar essa live, da Letícia também, né? É um prazer sempre compartilhar e estar com vocês. Eu acho que a gente tem aí um legado, né? Uma informação importante que a gente traz aqui nesse espaço é que a gente tem um legado, né? A Lei 10.639 é legado, né? É fruto, resultado de uma luta histórica, né? Que se concretizou, se institucionalizou. A gente pôde chegar e falar, existe uma lei federal que alterou a Lei Máxima de Educação, porque ela alterou a Lei Máxima de Educação naquele momento. E as escolas têm que abordar, as secretarias têm que trabalhar, e a gente tem que lutar. A gente vive um momento que, há alguns anos atrás, a gente estava querendo avançar muito e a gente continua querendo avançar, mas infelizmente a gente vive um momento que a gente está tentando barrar retrocessos, né? Tentar garantir a continuidade daquilo que a gente conquistou para dar passos à frente, né? E nós temos que ser defensoras e defensores desse legado, né, histórico que nós temos e defender a lei. E quem quiser acompanhar uma boa iniciativa, né, segue aqui a página do Projeto SETA, que a gente vai estar desenvolvendo coisas muito legais aí nos próximos anos. Maravilhosa, muito obrigada. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada. Jaque também já fez aqui, né, meu papel. Obrigada, Jaque. Para lembrar o pessoal de seguir a página. Inclusive, vamos tirar uma foto. Por favor, vocês que estão aqui, por favor, tirem print, compartilhem. Vamos sorrir, gente, para o pessoal tirar o print, né? Muito ótimo. Só para lhe dizer que a Jane Costa já tirou foto, viu? Botou já marcou. Aqui, tá dizer que a turma aí do Atlântica Archive, né, que entrou aqui agora, tem uma exposição maravilhosa sobre Memória Negra na Diáspora. Está lá na Biblioteca Central dos Barris até o dia 31. A gente quer muita gente lá, porque é emocionante. Tiffany Odara, quando eu lhe vi lá, quando eu vi Ângela Davis junto com Lélia Gonzalez, socorro! É coisa demais. Fotos de Rita Cliff, de Lázaro Roberto, Zumbi. Uau! Fantástico. E é isso, assim, agradecer muito vocês para esse primeiro debate, né? O SETA é esse projeto desafiador que envolve ActionAid, CONAC, UNEAFRO, Ação Educativa, GL10, que está aqui conosco, né? Esqueci alguém, gente? Pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer ninguém. Esqueci alguém já? Não, né? Campanha Nacional pela Educação, por favor. Então, acompanhem a gente. UNEAFRO Brasil, UNEAFRO. Falei, UNEAFRO. E tantas pessoas. A gente tem a honra de contar com vários nomes no nosso grupo. A gente vai anunciar ainda os conselheiros e as conselheiras. A gente tem Vilma Reis como conselheira também conosco para pensar essa construção desse sistema de educação para uma transformação antirracista. O SETA é isso. E eu estou muito grata por essa abertura. Aqui onde eu estou, né, gente?
Enfim, na terra do colonizador já está escurecendo, minha luz já está escura aqui, você já perdeu aqui a iluminação, mas agradecer muito esse momento, para esse primeiro momento, para nossa abertura do Set em Debate. Toda semana a gente vai fazer debates aqui, trazer pessoas de referência para falar de diversos temas. Por favor, mandem temas também, podem estar aqui contribuindo conosco. A gente tem um desafio muito grande, né, para além da Lei 10.000, também tem a lei da história da cultura indígena também, tem várias outras coisas que a gente está atuando, várias frentes para atividades que a gente vai falando caminhar. da E questão a gente... indígena, Oi? falando da questão indígena, hoje passou a integrar também a iniciativa uma organização de mulheres indígenas, a Maquiretá, que é a rede de mulheres indígenas do estado do Amazonas. Muito obrigada, Jack. E é isso, porque o CETA é de uma dimensão, né, que fala também dos povos originários, para além da população negra. Então, o desafio é grande e a gente conta com vocês. E muito obrigada, pessoal. Vou encerrando. Muito honrada por esse momento. Por favor, marquem a gente, sigam a página. E é isso aí. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, gente. Luizinho, Dedê Fatu, todo mundo. Valéria, menina bombada. Essas mulheres são muito metidas. Tchau, gente.